Jó 20 a 22. Zofar descreve as calamidades dos perversos. Então, respondeu Zofar, o Naamatita: visto que os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão, que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Porventura, não sabes tu que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve, e a alegria dos ímpios, momentânea? Ainda que a sua presunção remonte aos céus, e a sua cabeça atinja as nuvens. Como o seu próprio esterco, apodrecerá para sempre, e os que o conheceram dirão, onde está? Voará como um sonho e não será achado, será afugentado como uma visão da noite. Os olhos que o viram jamais o verão, e o seu lugar não o verá outra vez. Os seus filhos procurarão aplacar aos pobres, e as suas mãos lhes restaurarão os seus bens. Ainda que os seus ossos estejam cheios do vigor da sua juventude, esse vigor se deitará com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da língua, e o saboreie, e o não deixe, antes, o retenha no seu paladar, contudo, a sua comida se transformará nas suas entranhas, fel de áspide será no seu interior. Engoliu riquezas, mas vomitá-las-á, do seu ventre Deus as lançará. Veneno de áspide sorveu, língua de víbora o matará. Não se deliciará com a vista dos ribeiros e dos rios transbordantes de mel e de leite. Devolverá o fruto do seu trabalho e não o engolirá, do lucro de sua barganha não tirará prazer nenhum. Oprimiu e desamparou os pobres, roubou casas que não edificou. Por não haver limites à sua cobiça, não chegará a salvar as coisas por ele desejadas. Nada escapou à sua cobiça insaciável, pelo que a sua prosperidade não durará. Na plenitude da sua abastança, ver-se-á angustiado, toda a força da miséria virá sobre ele. Para encher a sua barriga, Deus mandará sobre ele o furor da sua ira, que por alimento, mandará chover sobre ele. Se fugir das armas de ferro, o arco de bronze o traspassará. Ele arranca das suas costas a flecha, e esta vem resplandecente do seu fel, e haverá assombro sobre ele. Todas as calamidades serão reservadas contra os seus tesouros, fogo não assoprado consumirá, fogo que se apacentará do que ficar na sua tenda. Os céus lhe manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As riquezas de sua casa serão transportadas, como águas serão derramadas no dia da ira de Deus. Tal é, da parte de Deus, a sorte do homem perverso, tal a herança decretada por Deus. Jó descreve a prosperidade dos perversos. Respondeu, porém, Jó: ouvi atentamente as minhas razões, e já isso me será a vossa consolação. Tolerai-me, e eu falarei, e havendo eu falado, poderei zombar. Acaso, é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo de me impacientar? Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque só de pensar nisso me perturbo, e um calafrio se apodera de toda a minha carne. Como é, pois, que vivem os perversos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Seus filhos se estabelecem na sua presença, e os seus descendentes, ante seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. O seu touro gera e não falha, suas novilhas têm a cria e não abortam. Deixam correr suas crianças, como a um rebanho, e seus filhos saltam de alegria. Cantam com tamboril e harpa e alegram-se ao som da flauta. Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. E são estes os que disseram a Deus: retira-te de nós. Não desejamos conhecer os teus caminhos. Que é o Todo-Poderoso, para que nós o servamos. E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que não provém deles a sua prosperidade, longe de mim o conselho dos perversos. Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos perversos? Quantas vezes lhes sobrevém a destruição? Quantas vezes Deus na sua ira lhes reparte dores? Quantas vezes são como a palha diante do vento e como a pragana arrebatada pelo remoinho? Deus, dizeis vós, guarda a iniquidade do perverso para seus filhos. Mas é a ele que deveria Deus dar o pago, para que o sinta. Seus próprios olhos devem ver a sua ruína, e ele, beber do furor do Todo-Poderoso. Porque depois de morto, cortado já o número dos seus meses,
Que interessa a ele a sua casa? Acaso, alguém ensinará ciência a Deus, a ele que julga os que estão nos céus? Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite fresca a medula dos seus ossos. Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, onde os vermes os cobrem. Vede que conheço os vossos pensamentos e os injustos desígnios com que me tratais. Por que direis, onde está a casa do príncipe, e onde a tenda em que morava o perverso? Porventura, não tendes interrogado os que viajam? E não considerastes as suas declarações? Que o mal é poupado no dia da calamidade, é socorrido no dia do furor. Quem lhe lançará em rosto o seu proceder? Quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente, é levado à sepultura, e sobre o seu túmulo se faz vigilância. Os torrões do vale lhe são leves, todos os homens o seguem, assim como não tem números que foram adiante dele. Como, pois, me consolais em vão? Das vossas respostas só resta falsidade. Ele faz acusa Jó de grandes pecados. Então, respondeu Elifaz, o temanita. Porventura, será o homem de algum proveito a Deus? Antes, o sábio é só útil a si mesmo. Ou tem o Todo-Poderoso interesse em que sejas justo ou algum lucro em que faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo teu temor de Deus ou entra contra-te em juízo? Porventura, não é grande a tua malícia, e sem termo, as tuas iniquidades? Por que sem causa tomaste penhores a teu irmão e aos seminus despojaste das suas roupas? Não deste água a beber ao cansado e ao faminto retiveste o pão. Ao braço forte pertencia a terra, e só os homens favorecidos habitavam nela. As viúvas despediste de mãos vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso, estás cercado de laços, e repentino pavor te conturba ou trevas, em que nada vês, e águas transbordantes te cobrem. Porventura, não está Deus nas alturas do céu? Olha para as estrelas mais altas. Que altura! E dizes, que sabe Deus? Acaso, poderá ele julgar através de densa escuridão? Grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver, ele passeia pela abóbada do céu. Queres seguir a rota antiga, que os homens iníquos pisaram? Estes foram arrebatados antes do tempo, o seu fundamento, uma torrente o arrasta. Diziam a Deus, retira-te de nós. E, que pode fazer-nos o Todo-Poderoso? Contudo, ele enchera de bens as suas casas. Longe de mim o conselho dos perversos. Os justos o veem e se alegram, e o inocente escarnece deles. Dizendo, na verdade, os nossos adversários foram destruídos, e o fogo consumiu o resto deles. Reconcilia-te, pois, com ele tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a instrução que profere e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido, se afastares a injustiça da tua tenda. E deitares ao pó o teu ouro e o ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros. Então, o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso e levantarás o rosto para Deus. Orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Se estes descem, então dirás, para cima. E Deus salvará o humilde. E livrará até ao que não é inocente, sim, será libertado, graças à pureza de tuas mãos. 2 Coríntios 1 versículos 1 a 11. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à Igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças de Paulo pelo conforto divino. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo.
Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação; se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Salmos 40 versículos 11 a 17. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas, que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida, tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem, bem feito, bem feito. Folguem em ti se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação digam sempre, o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim, tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Provérbios 22 versículos 2 a 4. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, e honra, e vida.